Boa noite para vocês. Esperar mais uns minutinhos aqui para ver se a outra turma entra. Devagarzinho a gente vai adiantando. Tem nenhum recado para hoje, não? Tá tranquilo hoje. Vou passar mais um trabalho, vocês entregam semana que vem. Quem está com os trabalhos atrasados, tá? Vou ver se vocês conseguem me entregar até domingo agora, o trabalho 1 e 2. Estou só deixando também um recado aqui, porque talvez alguém assiste depois a aula, já pega essa informação, ok? Esperar um pouquinho, a gente já começa a aula. Boa noite, Sheila. Agora que eu vi sua mensagem. O professor fala? Oi, diga. Vai começar já. Segura aí, peraí. Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade aqui em rotinas administrativas. Lembrando que a gente já viu algumas coisas no módulo passado na matéria de administração, tá? Então, nada aqui para vocês será novo. Então, a gente faz alguma emenda mais alguma coisa, algum conhecimento, e a gente dá andamento, tá? Eu tinha dado uma mensagem aqui, mas falando para vocês também os trabalhos, tá? Ok, bom, agora deu certo. Tem um trabalho 1 e 2, se possível, quem tiver em atraso aí comigo, entrega até segunda-feira, até domingo, por favor, tá? Diga, Marília. Oi? Não? Não, nada não. Beleza, então. Eu acredito que as duas turmas, serviços jurídicos, eu já mandei os slides 1 e 2. Quem não tiver recebido, depois me pede que eu mando novamente, tá? Mas eu acredito que já está lá. A gente vai ver hoje aqui um pouquinho sobre o papel do colaborador. Na matéria em si, na teoria em si, estaria escrito papel do administrador. Como a gente aqui não está falando com administradores, mas como alunos da área jurídica, vamos dizer assim, né? Eu preferi trocar a palavra administrador por colaborador, para a gente ter um entendimento melhor de como é que funciona rotinas administrativas dentro de uma empresa. Ou se vocês forem trabalhar por conta própria, advogado, alguma área pública, né? Privada, no caso, a gente tem uma ideia de como é que as coisas funcionam, ok? Por curiosidade, quando eu passo o slide para vocês, vocês não estão copiando, não? Ou estão copiando? Eu não copio. Copio. Tá, então, copia, Lavinho? Sim. Qualquer coisa, se eu passar muito rápido, quem tiver em copiar, me pergunta, tá? Que aí eu paro e volto. Beleza. Certinho, Sheila? Mas você Beleza. coloca na apostila depois? Coloca. Ah, então tá bom. Porque Obrigada. tem gente que gosta de anotar o que está escrito aqui na tela, para depois colocar alguma observação, incrementar algum dado, né, alguma informação. Aí Porque é mais resumido. Sim. Que no caso, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos lá. Tendo a ideia de que nós somos colaboradores, prestamos serviço, estamos a trabalho de uma empresa, dentro das rotinas administrativas, a gente vai ver alguns detalhes, tá? Então, para o colaborador,
a ideia sempre é estar voltado para processos e atividades em equipe. Então, lembra, né? A gente nunca trabalha sozinho, sempre vai ter um outro setor, sempre vai ter os colegas de setores, próprio cliente, fornecedor, então, já configura um trabalho em equipe. A gente depende do resultado desse pessoal ou dos próprios colegas de trabalho para a gente alcançar objetivos e cumprir metas, né? Então, essa questão, já dentro da rotina, a gente tem que estar atento a isso daí. Tanto a processos de trabalho, como o trabalho deve ser feito. A empresa vai passar essa forma de trabalho. O processo aqui não é o que você faz no dia a dia, mas é o como você tem que fazer. O que a empresa vai te cobrar, a forma como você tem que fazer. Eu trabalho na área de vendas, sou pago para vender. Só que não é só vender, tem todo um processo de trabalho. Então, a ideia é a gente ficar atento a isso daí. E a próprio trabalho em equipe, né? Igual eu acabei de explicar para vocês. Outra coisa aqui é verificação de planos táticos da empresa. Como é que a empresa vai passar isso para a gente? A questão de organização também, referente a atividades. Como é que nós devemos trabalhar ou como a empresa vai cobrar a gente nesse sentido. Então, planos, processos, planejamento, a forma como ela é feita, é interessante a gente saber. Na maioria das vezes, né, a gente é contratado para trabalhar e vai lá e faz o serviço. E às vezes não, ou alguém também não chega para a gente e explica como que é o planejamento de trabalho. Se a gente já tiver a ideia, ou se a gente procurar entender como isso funciona, melhora muito o nosso trabalho, facilita muito esse processo. Então, fica aí uma dica para vocês. Na questão não é só como ir trabalhar, mas a empresa tem algum tipo de planejamento? Ela tem algum processo interno? É interessante a gente procurar saber isso daí. Empresas médias, grandes, na maioria das vezes elas têm. As empresas pequenas até que não, né? A questão é mais fazer rotatividade de dinheiro, fazer caixa, tá? Pronto. Então, outra coisa, a gente também tem que estar verificando a questão de demandas. A gente já estudou isso daí, né? Demanda e oferta. É o mesmo raciocínio. Então, a gente tem que verificar como está o mercado externo, como é que está o ambiente externo. Então, dependendo da demanda, como é o nosso processo de trabalho. Quando trabalhamos numa empresa que a demanda externa, o mercado cobra muito da gente, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai fazer isso daí, tá? Então, a própria forma de escrever um e-mail, comunicar com o cliente, falar com o fornecedor, é interessante a gente aprender a criar o nosso próprio processo ou verificar se a empresa trabalha de alguma forma com isso daí, tá? Outra coisa, as oportunidades. Surgem oportunidades, é interessante também trabalhar dentro de processo. Por quê? Se você vai tentar oportunidade de vendas com vários clientes, várias empresas, é interessante que você faça isso de uma forma padronizada, com todos. Então, você não perde o ritmo e você ganha tempo. Tá? Principalmente tempo, né? Porque você consegue atender muita gente ao mesmo tempo e você não se enrola. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí, ok? A gente vai trabalhar em outro sentido aqui, a questão de nível operacional ou nível intermediário. Dependendo do cargo que nós ocupamos, dependendo do que nós vamos fazer dentro da empresa, o que a gente está fazendo ali dentro da empresa, é interessante a gente observar isso daí. Nível operacional, tá? A gente tem que estar atento ao planejamento que a empresa faz, ou o nosso próprio planejamento, a organização, como a empresa se organiza e a gente também se organizar. A questão da direção, para que lado que a empresa quer ir, como é que ela atenta o crescimento dela e, na nossa direção, sempre também tentar acompanhar da forma que a empresa está solicitando, tá? Não criar outro caminho. A gente tem que fazer o que é solicitado para fazer, sem inventar curvas e nem vamos dizer assim, cortar caminho. Vamos trabalhar do jeito que a empresa solicita a gente. A gente ganha tempo, não toma bronca e o resultado sai conforme é esperado também na gente. E a questão de controle de atividades. Lembra disso daqui, ó, planejamento, organização, direção e controle?
Lá na primeira aula, PDCA, é a mesma linha de raciocínio. Vocês podem ver que entra matéria, sai matéria, teorias de base são sempre as mesmas. Eu posso dar aula para vocês de gestão agrogerencial, eu posso dar gestão para vocês administrativo, gestão econômica, tudo é gestão, tudo vai ter o mesmo embasamento. Aí depois uma coisa é mais direcionada. Mas tudo que você vai fazer dentro da empresa sempre vai se basear. A própria empresa também se baseia nisso. Planejamento, organização, direção e controle. Controle, observar o que está dando certo e manter. Observar o que está dando errado e consertar para que não ocorra o erro novamente. Ok? Nível intermediário. Então, no nível intermediário, a gente já vai ver um pouquinho mais de contingências, tá? Ou outros tipos de oportunidades, ameaças e restrições, tá? Do próprio ambiente. Então, como é que o mercado está atuando para a gente poder trabalhar? Lembrando, isso daqui a gente está verificando dentro de rotinas administrativas. Qual a forma que nós podemos responder da melhor maneira e da forma mais rápida o que está sendo solicitado. Então, se nós criamos rotinas, vamos entender rotina como foco e disciplina, processo de trabalho, a coisa anda mais fácil, a coisa anda mais rápido. Então, a gente consegue ganhar tempo. A ideia é a gente tentar entender o que seria rotina, como é o processo de trabalho, para a gente poder trabalhar da melhor forma, da melhor maneira. Tem uma linha de raciocínio dentro da administração que chama OMS, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas só para vocês terem uma ideia. É organização, métodos e sistemas, se eu não tiver errado a linha de raciocínio dela. Vou até ter um livro aqui, vou até pegar para vocês. Isso daqui é um estudo que a empresa faz, tá? Só pegar aqui, peraí. Então, sistemas e métodos. Deixa eu ver se a câmera pega. Tá? Organizações, sistemas e métodos. Isso daqui é uma teoria dentro da área administrativa que a empresa trabalha para poder ajeitar isso, para que essas rotinas administrativas dentro da empresa se tornem padronizadas. Então, tudo que você vai fazer, você já tem um caminho, uma forma de fazer. Isso, lógico, cada empresa tem a sua forma de trabalho, e no caso você fica mais direcionado. Então, lembra, quando a gente fala aqui rotinas administrativas, é mais esse sentido. É a empresa ganhar tempo. Como diz, já com a existência da internet, já ganhamos muito tempo. Agora, o processo em si de trabalhar isso daí é que faz a diferença do nosso trabalho para quem não trabalha, não tem velocidade no trabalho. Então, só para a gente entender o que seria aí PDCA, ou a questão aqui da contingência, oportunidade, ameaça e restrição do ambiente referente ao ambiente externo. Ok? Falei demais aqui, mas eu só queria trazer para vocês, para a gente entender o que é rotina, tá? O entendimento dele. Competências do colaborador. A gente já viu isso daqui também anteriormente. Conhecimento, habilidade e atitude. Quando eu passei aquela teoria para vocês, não tinha ainda essa questão do julgamento. Ela não era tão estudada. Buscando novos livros, novas teorias para a gente trazer aqui para a aula, eu já achei esse julgamento. Esse julgamento também, em alguns livros, vocês vão achar também como valor, tá? Mas não é valor financeiro, monetário, tá? A própria valorização do trabalho, ou talvez até como caráter, capacidade de trabalho, qualidade. E isso vai depender também de cada livro e de cada autor. Então, competências do colaborador, a gente vai ficar com conhecimento, que é a questão do saber como fazer, né? Habilidade é o saber fazer. O julgamento, a questão de analisar e a atitude de fazer acontecer. A gente já viu isso daqui anteriormente, tá? Aquela palavrinha ali, know-how, que lá embaixo de conhecimento, embaixo de saber, know-how, é a própria tradução, como fazer, tá? Aprender a aprender, tanto hoje na parte técnica, eu vou falar para assim, estudos de conhecimentos técnicos, tanto voltado para segundo grau, ensino médio, a linha de raciocínio é sempre a mesma, aprender a aprender.
A ideia é não só pegar a matéria, pegar a teoria, ouvir falar sobre aquilo. A questão é você saber fazer. Então, você tem que aprender a fazer. É pôr a mão na massa, ok? Aprender continuamente, ampliar conhecimento. Eu sempre bato na tecla com vocês. Leiam muito, tá? Estudem. Não para de estudar. Se vocês verem uma coisa que chamou a atenção de vocês, seja qualquer coisa, pesquisa só por curiosidade. Isso ajuda a desenvolver vocês, como dizer assim, o profissional de vocês de uma forma muito mais dinâmica, tá? Às vezes vocês vão pegar alguma matéria qualquer aí, algum assunto, você já ouviu falar. Então, você ganha, em questão de conhecimento, você ganha tempo. Você consegue processar algo melhor. Quando a gente pega uma matéria nova do zero, a matéria até se torna chata. Mas depois a gente pega uma outra matéria em cima de uma matéria, fica mais fácil da gente entender o que a gente está estudando agora, porque eu já li isso em algum outro lugar. Ok? Transmitir conhecimento, eu sempre tento passar isso para vocês em trabalho, ou como eu tentava, né? Trabalho em equipe, trabalho com o pessoal, troca ideia, tá? E às vezes uma pessoa fala alguma coisa, é o que acontece na sala de aula. Às vezes a dúvida de um aluno é a dúvida de 2 ou 3 alunos a mais. Então, troca essa ideia dentro da sala de aula. Não deixa só o professor falar. Tenta ver se alguma coisa do que ele está falando faz sentido com o conhecimento que você tem, ok? Compartilhar conhecimento, ok? Foi o que eu acabei de dizer, então. É porque eu não li, eu passei por cima. Então, essa troca de conhecimento faz a gente crescer um pouco mais a cada dia. Tanto, como diz assim, dentro da sala de aula, quanto profissional, ok? Habilidade, aplicar o conhecimento, pôr a mão na massa. Visão global e sistêmica, ter uma visão de como funciona, vamos dizer assim, eu faço algo dentro da empresa, então eu sou pago para fazer aquilo ali. É interessante você tentar entender o que você faz, qual o tamanho da solução que, às vezes, você consegue causar para outros colegas de trabalho. Então, tentar entender o que você está fazendo, qual que é a qualidade, qual que é a vantagem que você está gerando para a empresa e para quem está ali junto com você. Trabalhe em equipe, sem comentários. Liderança, aprenda a ser líder. Se não for de uma equipe, do seu próprio trabalho, tá? Então, se responsabilize pelo que você faz. Motivação, eu já até conversei isso com vocês em sala de aula. Salário não é a causa, né? É uma consequência. Então, não deixe que o salário seja a sua motivação. Pense além disso. Isso transforma o seu trabalho muito mais prazeroso. E compartilhar conhecimento, da mesma forma. Então, qual a diferença de um para o outro? Você sabe fazer, troca essa ideia de como fazer com outro colega de trabalho. Então, troque esse conhecimento, ajude vocês em trabalho em equipe a fazer o trabalho junto. Julgamento, saber analisar o que está acontecendo, avaliar a situação, obter dados e informações. Então, se alguma coisa está acontecendo, já pesquisa do que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, qual dia é a prova de vocês no mês de dezembro? Então, já procura saber, estou dando uma dica aqui, né? Já obtém a informação para ver quantas aulas ainda vocês têm antes da prova. Isso já ajuda vocês a se organizarem. Estou dando um exemplo só para vocês entenderem. Ter espírito crítico. Então, se vocês acham que alguma coisa está errada, fale, tenta achar uma solução, desde que, lógico, não é você falando que você vai ter a resposta. Troca a ideia com o pessoal. Tenta procurar a melhor maneira possível. Como diz, o caminho mais curto, a maneira mais fácil. Julgar os fatos, ponderar com equilíbrio e definir prioridades. Como diz, as próprias palavras já são autoexplicativas aqui. Atitude, saber fazer acontecer. Atitude empreendedora, tá? Inovação. Isso daqui a gente pode usar dentro da sala de aula ou no próprio local de trabalho que a gente está, tá? Agente da mudança, assumir risco, foco em resultado e autorrealização. A gente já viu isso daqui também. Dá para fazer isso aqui em sala de aula? Claro que dá, só que precisa da sala inteira junto para tentar melhorar a forma de conhecimento, fazer trabalhos em grupos, fazer as provas.
tentar aproveitar ao máximo o que está acontecendo dentro da sala de aula. Ok? Bora lá, então. Lembrando que a gente tem um trabalho hoje, tá? De novo, tá? Habilidades do colaborador. Tá? As habilidades, a gente pode dividir elas em 3 setores, porque isso aqui vai variar muito do qual cargo você ocupa da empresa. Ou melhor, nem seria o cargo, qual o tamanho da sua responsabilidade dentro da empresa. Se ela é operacional, as suas habilidades serão mais técnicas. Você é aquela pessoa que está pondo a mão na massa. Então, aquela questão de fazer acontecer mesmo. Se for uma questão gerencial, é uma habilidade mais humana. Você precisa aprender a lidar com pessoas. E se for autodireção, aqui vai ser mais conceitual. O que é o conceitual aqui? A forma de entender como o mercado age, o que os clientes esperam da empresa, forma de vender, o que você vai comprar, o que você vai produzir. Então, a forma seria uma forma generalizada de tentar entender como o mercado funciona. Veja, então, que você aqui, se você for o dono da sua própria empresa, como é que os clientes enxergam a minha empresa, tá? Então, as habilidades aqui é aquela questão de quem está no chão de fábrica operando, operacional mesmo. Quem está lidando com o ser humano já está na questão mais gerencial, e conceitual é tentar buscar um foco ou um caminho para a empresa. Fácil demais isso daqui, lembrando que a gente já viu isso daqui também em outra aula. Dúvida até aqui? Tranquilo? Atividades do colaborador, tá? Vou passar aqui para vocês alguns exemplos aqui. Maria Rita. Ok? Bora lá. Então, a gente vai ver aqui, questão do colaborador, é uma pessoa, né, ou você é contratado para cuidar. Marília França. Não, foi mal, apertei errado. Beleza, tá? A gente é contratado para cuidar da empresa, tá? Então, a gente vai, dependendo do setor que a gente está, é nossa responsabilidade. O colaborador cuida de sistemas e processos. Você é contratado para tomar conta, como diz, planejar, organizar, direcionar e controlar uma parte da empresa. Por mais que a sua mão de obra seja operacional, você tem essas responsabilidades, tá? O colaborador utiliza tecnologia de qualquer forma que a empresa coloca ela para você. Tecnologia que mais utilizada hoje é a internet, mas dependendo do setor que você trabalha, existem outros tipos de tecnologia. E você precisa saber operar. Estou vendo aqui, por exemplo, aqui a foto da Bárbara. A Bárbara, eu já vi ela tomando conta do pessoal que trabalha em casamento. Ela tem ponto, ela consegue se comunicar com os outros colaboradores, com o pessoal que está organizando uma festa. Então, isso é um tipo de tecnologia. E ela tem que saber operar aquilo ali. Não só ela, mas toda a equipe, tá? O colaborador lida com pessoas. Eu já falei com vocês. Próprio colega de trabalho, clientes ou fornecedores. Então, não importa qual dos 3, você tem que saber lidar com esse tipo de pessoa. E essa habilidade de lidar com pessoas é um diferencial da sua mão de obra de trabalho. Então, tem que ficar atento a isso daí. O colaborador está sempre à disposição dos clientes, principalmente porque é do cliente que vem o dinheiro. Tem cliente que é chato, que é a mola, como diz, que está ali só para torrar a paciência da gente, mas a gente tem que ter a habilidade de, como diz assim, o conhecimento de como lidar com esse tipo de cliente. Então, a gente é pago também para lidar com pessoa chata, não só pessoa boazinha, ok? O colaborador está focado em objetivos e metas. A empresa tem objetivos, e ela vai repassar para vocês em forma de metas, e metas têm que ser batidas. Lógico, meta significa dinheiro, objetivo significa crescimento. É parecido, mas tem diferença. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses 2 itens, ok? O colaborador formula estratégia e planos de ação. É você quem tem que se responsabilizar pelo seu trabalho. Então, a forma como você vai fazer, criar estratégias para você trabalhar da melhor maneira possível, é você que tem que correr atrás.
Mas, Saulo, mas aí vai dar conflito com o que a empresa passa para a gente. Não, a empresa, ela passa uma fórmula. Você tem que lidar com essa fórmula da melhor maneira possível, desde que traga qualidade para o seu trabalho, tá? Lógico também que a empresa não acompanha isso. Ela só vai acompanhar quando der erro em algo, ela vai te cobrar. Foi feito dentro do planejamento da empresa? Foi, só que eu fiz do meu jeito. Mas está ali dentro do escopo da empresa? Se tiver, está ok. E a empresa sabe disso. Ela sabe com quem ela está lidando. Lógico, você está ali dentro da empresa trabalhando há bastante tempo, ela sabe como você trabalha. Então, como diz, então a forma de você trabalhar, como você formula a sua estratégia e o seu plano de ação de trabalho é importante, ok? O colaborador entrega resultados. Apesar de tudo, nós somos contratados para gerar resultados. Então, fica essa dica aí para vocês. Dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Fácil demais. Lembrando, né, a gente está revisando aqui nada demais do que a gente já viu. Então, não é nada novo para a gente, ok? O trabalho do colaborador. Não sei se vocês conseguem enxergar as letrinhas aí, eu até fiquei com medo de colocar isso daqui. Só que eu achei bem interessante, e isso daqui traz um norte para a gente dentro, muito forte, vamos dizer assim, dentro das rotinas administrativas. Dentro do trabalho, a gente vai ter, então, 3 categorias. Não sei se vocês estão enxergando, mas depois que eu mando o slide para vocês, fica até mais fácil, tá? Se vocês não estiverem enxergando, me fala que eu já envio no grupo, para vocês verificarem isso daí, tá? Categoria. O trabalhador, que ele tem aquela questão interpessoal, ele vai ter, então, que 3 papéis dentro disso daí. A representação, certinho, Sheila, obrigado. A representação, liderança e a ligação. Na questão informacional, ele vai ter a questão de ser o monitorador, disseminador, o porta-voz e empreendedor, ok? E dentro da questão de decisão, né, vai ser aquele que seleciona os conflitos, aloca recursos, que isso é muito importante, aprender a alocar recursos, porque envolve dinheiro, tá? E a questão da própria negociação, ok? Beleza. Então, eu passei aqui só uma lista para vocês aqui do qual seria o resultado, qual é a atividade de cada um, tá? Então, interpessoal, representação, assume deveres cerimoniais e simbólicos, representa a organização, acompanha visitantes, assina documentos legais. Na questão da liderança, dirige e motiva pessoas com subordinados. Na questão da ligação, mantém redes de comunicação dentro e fora da organização, seus malotes, telefones e reuniões. Vamos dizer que é a questão meio que network, né? Eu acredito que vocês já leram isso daqui, mas eu estou só para reforçar. Na questão de monitorador, manda e recebe informações. Disseminador, envia informações para membros de outras organizações, repassa informação. Porta-voz, transmite informações para pessoas de fora das conversas, tá? Então, principalmente, quando você vai conversar aqui, entrar em contato com algum fornecedor. Empreendedor, inicia projetos e identifica novas ideias. Decisão, soluciona conflitos, toma ações corretivas em disputa de crises, ou crises, né? Alocador de recursos, decide a quem atribui recursos. Lembrando, dinheiro, isso aqui é muito importante. Negociador, representa os interesses da organização em negociações. Um exemplo aqui para vocês, então, de como seriam as atividades. Tem mais? Lógico que tem. Mas é interessante só a gente já ter uma ideia de como funciona a rotina dentro de uma empresa. Gente, dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Beleza? Beleza, então. Fácil demais, a gente já viu isso daqui. Como a aula é AD, eu já tento trazer para vocês uma coisa muito mais mastigada, muito mais rápida, de fácil entendimento, ainda mais que é por slide, tá? Então, fica aí. Qualquer dúvida, vocês me chamam, a gente verifica a questão teórica disso daí, ok? Trabalho, número 3. Lembrando, vocês podem entregar hoje, estou aqui, eu ajudo vocês se tiver alguma dúvida. Depois eu já não consigo ajudar vocês, que eu já parto para outras matérias, tá? Então fica meio difícil para mim, né,
relembrar do que foi tratado aqui dentro. 4 perguntinhas fáceis de responder. Eu não quero pergunta curta, tá? Eu quero que vocês expliquem. Se eu não cobro, eu recebo respostas de uma linha só. Se eu receber respostas de uma linha só, eu estou cortando os trabalhos. Eu quero trazer para vocês uma forma da gente reforçar a matéria. Então, podem fazer isso daí. Tem tudo na internet, tem site, tem livro. Qualquer lugar que vocês pesquisarem, vocês vão encontrar isso daí. Então, tragam para mim respostas mais completas, ok? Fica aí o trabalho para vocês. Pode me chamar. Estou resolvendo aqui algumas coisas de aula aqui e eu estou junto com vocês. Podem começar e assim que vocês forem terminando... Só hoje que pode entregar, só? Até quarta-feira que vem. Deixa eu te falar. Quanto que valeu aquele trabalho da semana passada? Eu vou somar todos, depois eu distribuo os 4 pontos. Nossa, muito difícil aquele trabalho, Saulo. Não, muito fácil, só pesquisar. Muito difícil, eu procurei, não achei no Google. Perguntas eu tirei do Google. Não tinha resposta no Google. Tem, sim. Aquele negócio da empresa? Tem. Negativo. Tem. Isso depende da empresa que você procura, mas todas as empresas têm esse tipo de informação. Eu escolhi o McDonald's, uma empresa super famosa, muito difícil de achar os trem. Eu não achei nem o primeiro, parei no primeiro. Como é que funciona o recurso tecnológico do McDonald's? Sei lá. Como que você não sabe? Você vai lá e pede o sanduíche, passa na maquininha na hora, já faz o pedido. Não, mas e o recurso físico é o quê? Recurso físico é o próprio empresa. Ela é aí uma você empresa. colocar a própria empresa, você não vai aceitar de jeito nenhum, né, Saulo? Aqui eu tô te resumindo, mas na internet você acha mais completo. A internet apareceu só propaganda e diz que busca, como é que fala? Preparar os produtos do jeito mais rápido, é isso? A carne, aquela carne que o McDonald's faz, ela é patenteada. Como ela é feita? Sei lá. Só pesquisar, Giovana. Ah, não. Eu vou fazer todos, menos isso. Tô falando, é só pesquisar na internet, vocês acham as coisas. Só que tem que sentar e pesquisar. Vocês não vão achar as respostas batendo no Google do celular e o que vier tá legal. Tá? Dá para fazer. Dá não. Eu confio no seu potencial, eu sei que você dá conta de fazer. Eu confio no potencial do Vasco também, olha o que aconteceu ontem. Não, eu nem assisto. Chega, Sheila. Essa cabecinha aí com interrogação subindo. Tchau, Saulo. Até semana que vem. Durante a semana eu te mando seu trabalho. Falando uma coisa aqui, ó. Giovana saiu, mas nem era para que eu ia falar, não. Eu ajudo vocês aqui online. Depois, quando vocês assistem a aula ou pega o slide, depois vai me chamar, e isso, assim, está me atrasando bastante, porque eu tenho outras aulas para atender. E eu estou aqui com vocês aqui 1 hora disponível. Esses trabalhos são facinhos de fazer, tá? Nada que não procurar na internet vocês não acham. E depois fica me chamando no WhatsApp, perguntando como é que faz. Me atrapalha bastante. Gente, eu estou aqui para ajudar vocês, mas, mesmo sendo EAD, é uma coisa tão fácil de fazer. Diga, Ana Beatriz. Saulo, boa noite, vou sair. Pode ir, não me chama depois no privado, por favor. Ah, tá, pode deixar. Só fazer o trabalho e enviar. Tá, até domingo, né? Até domingo. Sua aula é gravada? É gravada. Então tá, até domingo. Sei lá, a aula fica gravada, tá? Só que não sou eu que posto a aula, então eu não sei também aonde é. Aí é que eu te falo. Aproveita enquanto eu estou aqui, ajudo vocês, porque eu não sei o caminho. Porque eu só gravo a aula e aviso para a Ana que a aula foi finalizada. Aí é ela ou a secretaria que faz a subida das aulas lá para o, acho que é AVA, só que eu não sei o caminho. Entendi. Esse trabalho aí meu tá pronto. O que falta é o trabalho 2. É domingo, hein?
Tá. Esse aí eu vou te mandar amanhã cedo e o outro eu te mando antes de domingo. Beleza. Então, tchau. Tchau, tchau. Bárbara, estou enviando, tá? Gente, outra coisa, assim, não estou falando para vocês, não. Quando vocês forem me mandar a foto do trabalho no WhatsApp, no privado, tira a foto. Quando você pega o trabalho de um amigo ou alguém que fez o trabalho e manda para vocês, vocês me encaminham, aparece assim, encaminhado, tá? Eu não aceito o trabalho encaminhado. E eu confiro depois as letras, aí eu vejo que o trabalho é de outra pessoa, tá? Eu cancelo o trabalho também. Ô, Gente, já fui aluno. ô, Saulo, Oi, deixa eu te perguntar um negócio. Essa, diga. essa pergunta número um aí, ó. Aí você tem que colocar, explique o quê? Número um, conhecimento, depois falar sobre habilidade, depois julgamento e depois atitude. Isso, são 4 explicações. Ah, Só você digitar no Google que aparece. Tá? Mas tá. então, aí, tipo assim, eu vou colocar o conhecimento. Em que termo, assim, que eu tô querendo saber o conhecimento? Voltado para a administração. Ah, Tá? Não é a palavra conhecimento, você vai lá e procura no dicionário. Voltado para rotinas administrativas, o que seria o conhecimento? Então tá. Então, conhecimento das rotinas administrativas, habilidade das rotinas administrativas. Isso. Teve um trabalho no módulo passado, que eu tinha dado sobre, foi sobre, a gente tinha olhado sobre redação técnica com a turma. A pessoa, aí eu tinha feito uma pergunta lá qualquer, e a pessoa foi e bateu no Google de qualquer forma. Aí o negócio que era voltado para redação técnica, veio um texto sobre Enem. Entendeu, assim, que é falta de ler e fazer uma ligação? Se estamos falando sobre redação técnica, é redação técnica. Não vai ser nada sobre Enem. Só pesquisar, gente, que vocês dão conta de fazer. Bom, a Bárbara saiu, mas estou tentando mandar aqui para ela, só um minutinho. Estou mandando o slide no grupo. Qualquer coisa, vocês tiverem também alguma dúvida, Ah, então nem precisou de eu tirar print. eu já estou enviando. Lembrando, gente, a gente está aqui na questão, é mais a teoria, a gente está tentando entender como é que funcionam as coisas. Então, como a teoria é a coisa mais fácil, não é prática, a gente só reforça, então, a matéria, tá? Podem me chamar se tiver alguma dúvida aí.
Daiane, o trabalho de quarta passada é para ser entregue até domingo, tá? O trabalho de hoje é para entregar até quarta-feira. Porque se vocês não me entregam e depois vai me entregando acumulado, isso me atrapalha bastante. Depois eu até me perco quem entregou, quem não entregou. E uma semana dá para fazer isso aí fácil. Se vocês puderem adiantar o trabalho assim, sempre entregar dentro do prazo, me ajuda bastante. Que hora que acaba essa aula mesmo? 8h40. Não, mais 1 hora. Fazer tranquilo.
Deixa eu ver aqui, Maria Rita, só um minutinho. Maria Rita, você é do SJ3, não é? Eu vou mandar no grupo lá, só para vocês verem como é que vocês podem fazer. Eu sei o tanto que é fácil, tá? Eu vou mandar nos dois grupos só para você ter uma ideia. Dá uma olhada lá na pesquisa, na barra de pesquisa do Google, como que eu escrevi, tá? Eu vou até passar a caneta amarela aqui, ó, só para vocês verem, tá lá em cima. Tá no grupo lá. Aí vocês podem fazer nesse sentido aí, ó, também já fica bem fácil. É que eu faço. É interessante pegar o primeiro site que aparecer e responder? Não. Tenta fazer pelo menos uma leitura de uns três sites diferentes. Cada um vai explicar de uma certa maneira. Ah, Saulo, mas eu tenho que ler o site. É aí que a gente reforça a matéria, tá? O que a gente está lidando aqui. Mandei lá no grupo lá, Maria Rita, tá? Confere lá para vocês verem como é que faz essa pesquisa. Uma forma fácil, mas só para a gente tentar entender. Acredito que se vocês forem descer na barra de rolagem do computador de vocês ou do WhatsApp, vocês vão procurar outras explicações. Pega um pedacinho de cada, mata a questão facinho.
Gente, se alguém quiser me perguntar, tiver alguma dúvida, pode me perguntando aqui no privado, tá? No WhatsApp, que eu vou ajudando. Não tem problema, não. Importante, quando a gente faz uma pesquisa, nesse sentido aqui, uma pesquisa acadêmica, não só o que o professor fala na aula, na sala de aula, ele vai ter uma linha de raciocínio. Mas, se você procurar na internet, vocês vão achar aí 1000 explicações. Cada uma melhor do que a do professor, tá? É questão de pesquisa mesmo. Isso que eu falo, tem que ficar aqui comigo, que se tiver alguma dúvida, já perguntar agora, porque depois, uma outra hora que alguém me chama, eu estou na rua, eu não consigo fazer uma pesquisa junto com vocês. Deu certo, Lavínia? Beleza. Observe que quando a gente faz uma pesquisa, de alguma forma a gente estuda junto, né? Beleza, Lavínia. Uma leve diferença. A habilidade é o saber fazer. Agora, a Maria Rita, né? A habilidade é saber fazer. Agora, a habilidade técnica é quando você estuda para aprender a fazer aquilo ali, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um mecânico, ele tem habilidade técnica para mexer no motor do carro, tá? Já a gente tem a habilidade de trocar um pneu, trocar a água do radiador, isso aí a gente consegue fazer. Mas quando a gente fala técnica, é mais aprofundado. Então, tem uma diferença. Pode colocar na pesquisa habilidade técnica, tá? Aí tem habilidade técnica, habilidade humana e habilidade conceitual. Habilidade conceitual, provavelmente vocês devem achar algo como a pessoa tenha o conhecimento teórico, alguma coisa assim nesse sentido.
uma pessoa que estudou, por exemplo, um doutor, né, uma pessoa que tem doutorado, por exemplo, ele estudou bastante, tem muito conhecimento conceitual, e isso dá uma certa notoriedade para ele na habilidade, né, dele de se expressar, por exemplo. Ele vai dar uma aula e tem muito conhecimento daquilo ali. Você deve achar alguma coisa nesse sentido. Então, eu não sei se eu respondi para você a questão de site, mas eu falei assim, procura no Google, vai tentando encaixar a pergunta, uma hora aparece alguma coisa. Tem um site que ele é, assim, muito completo, mas ele é bem chato de ler, tá? Eu não indico para você, então eu vou deixar aqui, ó. Esse cielo.com aqui, ele costuma ter muita informação, mas ele é chato de ler, muito teórico, sabe? Muito teórico. Nossa, ele é muito chato de ler. Mas às vezes vocês conseguem pegar uma matéria dentro dele que já vem praticamente assim, tudo explicado. Mas ele é chato, nossa senhora. Também. Interessante, viu, Maria Rita? Quando a gente coloca exemplo, a gente tem uma coisa mais prática, né? Uma coisa é ter teoria. Quando a gente vê um exemplo, e a gente vê que ele existe, né? Na prática, pode colocar assim.
vocês tiverem também alguma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp, tá? Eu já respondi aqui a Glenda e a Lavínia, e a Sara também. Se precisar, pode me chamar lá. Tentar, eu acredito que na aula, a gente vai ter a aula 4 às 5, lógico, né? E na aula 6, se eu lembrar, e eu vou tentar trazer para vocês, é assunto sobre OSM, tá? Só para a gente verificar também que é interessante, que eu estou fazendo uma pesquisa aqui no momento, acho que vai bater também, trocar uma ideia bem legal aí dentro da sala de aula. Mas eu vou só esperar, porque essa matéria aqui, ela tem um arco, né? Tem um capítulo. Eu termino o capítulo, já deixo organizado, a gente já cai para outra linha de raciocínio, mas bem parecido, né? Cria a gama de conhecimento aí para a gente. Aí, Lavínia. Eu acho que eu não preciso fazer nem mais trabalho, não. 4 pontos já foi esse. Isso aqui valeu 0,2. Se manca, o tanto que eu copiei, da próxima diminui, então. As outras eu vou aumentando devagarzinho. A ideia já é se preparar vocês para fazer um TCC. Ai, Certo, não, Lavínia? tem. Obrigado. Quê? Tá certinho, obrigado.
Ah, obrigada, eu, tá? Tenha que uma que boa você, noite. o que você ia falar? Ah, até esqueci. Beleza, boa noite. Boa noite. Até mais. Entregou. Deixa eu marcar o dela aqui. Certinho, Dona Lavínia está pontuado. Eu venho com esse livro aqui, ó. Eu vou procurar um também mais fácil do que esse daqui. Esse aqui ele até é curtinho, dá para a gente fazer. Isso é fácil. Eu te mando, sei. Esquece, não, e Maria Rita. Vitória. Certinho, né, Vitória? Obrigado. Isso daí mesmo, tá? Ana Vitória. Esse voto 3. Certinho, né, Vitória? Obrigado. É a semana que vem.
Você está online, Carolina não responde. Eu estou aqui até 8h40, tá? Se precisar de alguma coisa, pode chamar.
Lina, você me mandou o trabalho aqui no WhatsApp, certinho também, viu? Deixa eu até já marcar o seu aqui, Carolina. Obrigado, viu? Carolina. É a próxima, obrigadão. Gente, eu vou finalizar a aula então, tá? Quem entregou os trabalhos aqui, eu já marquei os pontos. Quem for assistir a aula depois ou o trabalho depois, eu já mandei as apostilas, os slides no grupo de vocês. Só pegar e fazer, tá? Fácil demais, só pesquisar na internet e a aula está aí dada. Só depois verificarem também. Qualquer dúvida, vocês me chamam, beleza? Um abraço, até semana que vem.